Olá, é um prazer ter você acessado aqui no canal Escatologia Plena. Eu sou Erivelto Soares e neste vídeo iremos tratar a respeito do tabernáculo de Deus entre os homens. É muito importante este tema devido a grandes lideranças religiosas de Jerusalém tentarem, de qualquer forma e jeito, reconstruir o templo que foi destruído em 70 pelos romanos. Eles imaginam que, uma vez que esse templo for reconstruído, marcará o retorno do Messias em glória e restaurará assim todas as coisas. Mas antes é necessário que o templo seja reconstruído. Para que a gente possa ir adiante ao tema que estamos tratando neste vídeo, é importante fazer a leitura do que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 21, no versículo 3, que diz a palavra: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Vejam que coisa interessante. O apóstolo João recebe essa visão de Deus, onde o Senhor estaria estabelecendo o seu tabernáculo entre os homens, de uma forma definida, de uma forma gloriosa. Os homens estariam para sempre com Deus. Mas como é que isso tem um sentido bíblico de ser? É importante que a gente vá no livro de Gênesis, quando a gente percebe que existia uma comunhão plena com Deus. Deus entre o homem, no caso Adão. Adão estava no jardim de Deus. Ali era uma tipificação do templo de Deus, o templo do Senhor. Era a presença de Deus constante e eterna com o homem. Até que este homem, que é Adão, pecou, e por ter pecado, ele se destituiu da glória de Deus, se afastou de Deus, passou a ser inimigo do Senhor. Então, ele foi afastado, Adão foi completamente colocado fora do templo de Deus, fora da presença do Senhor. E assim passou a ser a todos aqueles que nascessem neste corpo de carne, mortos em delitos e pecados, e por conta do pecado, afastado assim de Deus. Quando a gente começa a fazer a leitura do livro de Êxodo, o Senhor, ele percebendo a aflição do povo escolhido de Israel, o povo de Israel, o povo escolhido, ele liberta-os e dá a direção para que eles fossem à terra prometida. E no percurso daquela jornada, o Senhor chama Moisés e atribui a ele uma ordenança para que ele construísse um tabernáculo, também conhecido como a tenda da congregação. Qual era o sentido disso? O sentido era para que Deus estivesse entre eles. E isso só seria possível por meio desta tenda, deste tabernáculo. Esse tabernáculo ele foi feito de forma portátil, pois devido à sua trajetória no deserto, eles estariam montando esse tabernáculo, montavam a tenda da congregação e assim cultuavam a Deus, recebiam as orientações de Deus. A Shekinah de Deus descia sobre a tenda da congregação e ali o Senhor fazia o seu juízo e consumia os holocaustos como oferta suave ao Todo-Poderoso. Assim se deu em toda a trajetória do povo de Israel e todos os utensílios que eram utilizados na tenda da congregação como forma expressiva da glória de Deus. Mais na frente, quando eles conseguem a terra prometida, Davi, como rei de Israel, ele começa a promover uma construção de um templo físico, onde também estaria colocando Deus dentre o povo. O povo teria acesso a Deus por meio deste templo. Foi assim a iniciativa de Davi, não sendo ele o construtor do templo, só mais tarde com seu filho Salomão. Salomão constrói o templo, ele faz aquele suntuoso templo e ali ele marca esse novo encontro entre Deus e o povo, uma vez que eles tinham alcançado a terra prometida, uma vez que eles estavam em um lugar propriamente deles, então o Senhor, por via do templo, estaria constantemente diante deles. Isso por meio de um sacerdócio levítico, porque ninguém poderia estar na presença de Deus a não ser por via desse sacerdócio. Então o sacerdócio, um homem santo,
preparado, um homem completamente habilitado para estar diante do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança e alguns objetos de culto que simbolizavam a Cristo, o Senhor. É bom lembrar que no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 1, fala que a lei era a sombra dos bens vindouros, ou seja, tudo aquilo era representativo. Tudo que encontramos na lei era uma representatividade de Cristo Jesus, que mais tarde viria como Messias predito a Israel para fazer com que tudo aquilo que fosse sombra se tornasse uma realidade nele. Infelizmente, os judeus não reconheceram a Jesus como Messias. Então, esse templo que Salomão construiu, suntuoso, glorioso, um templo físico, que marcava a presença de Deus com os homens, foi destruído. Mais tarde, reconstruído, e Herodes ornamentou completamente o templo, uma vez que a igreja se une ao Estado, Roma dominava a terra até então, e deu essa força aos judeus para que eles pudessem cultuar ao Deus deles sem interromper as suas atividades políticas. Um templo bem suntuoso, onde o Senhor aponta no Sermão do Monte, em Mateus 24, e faz até menção de suas belas pedras e preciosidades, e não ficaria ali pedra sobre pedra. É interessante que quando Jesus se dirige ao templo, ele não se dirige com a intenção de adorar a Deus naquele templo, mas para dizer que ele seria completamente destruído e assim desfeito. As autoridades da época acharam aquelas declarações de Jesus referente ao templo um insulto, porque era como se estivesse insultando o próprio Deus, uma vez que Deus estava no templo, tornando assim a presença dele notória ao seu povo. Eles estavam vivendo, mesmo em desarmonia, a palavra de Deus, a lei de Deus, mas por via do templo estar de pé, eles achavam que estavam sendo aceitos, mesmo assim, oferecendo suas ofertas pelos pecados e vivendo a sua vida ao bel prazer. Jesus, quando chega aos judeus, ele começa a tratar desse assunto, e o sentido do templo como o tabernáculo de Deus entre os homens, no sentido físico, da forma física, passou a perder a sua função, uma vez que Jesus já estava em cena, uma vez que o Messias já estava em cena realizando o seu ministério terreno. É interessante quando a gente encontra a mulher samaritana e tem um diálogo com Jesus, e ela fala algo impressionante que eu pediria a você que pudesse acompanhar comigo. O livro de João, capítulo 4, no versículo 20 ao 21, diz a palavra de Deus: Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus então à mulher: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Olha que revelação. Jesus, ainda em seu ministério terreno, ele declara à mulher que não haveria mais necessidade de se adorar ao Senhor em um lugar específico, um lugar santo, um lugar abençoado, um lugar completamente separado para a adoração do Todo-Poderoso. Nem no monte, nem também em Jerusalém, ou em canto nenhum, porque os seus verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. E esse dia que viria veio em 70, quando Jerusalém foi completamente destruída, inclusive o templo sagrado, tão dito, visto como sagrado, que não ficou ali pedra sobre pedra. Então, uma vez que o templo foi derribado, o Senhor estabeleceu o seu reino de glória, a nova Jerusalém, o Éden eterno de Deus, fazendo com que todos os povos, línguas e nações, todos aqueles que confessam o seu nome como seu único, suficiente Salvador, possam estar constantemente em sua presença, porque ele nos tornou reinos e sacerdotes para sempre. Então, se você ouve por aí alguma mensagem no púlpito de um pseudo-pregador dizendo: olha, aqui neste lugar foi o lugar que Deus criou para que pudesse habitar. Neste lugar onde estamos reunidos, a Shekinah de Deus, ela triunfa. O Senhor desce com poder e glória. É neste lugar que o Senhor se manifesta poderosamente.
Isso é pura mentira. Isso não tem respaldo bíblico para atestar. Onde quer que estejamos, estamos adorando a Deus. Onde o seu povo se reúne, seja lá em qualquer lugar que esteja, a igreja reunida, o Senhor se faz presente. Isso seja em qualquer prédio, em qualquer choupana, em qualquer lugar que a gente quiser adorar ao Todo-Poderoso. Essa é uma realidade bíblica que temos que ter conhecimento, entendimento. O tabernáculo de Deus entre os homens já se faz presente. Então, essas e outras verdades você pode estar completamente ciente uma vez que você compreende a escatologia já realizada. Eu convido você para acessar nosso blog escatologiaplena.blogspot.com, um blog completamente exclusivo que trata das questões da escatologia consumada, temas completos que você pode adquirir todo o entendimento referente a tudo o que aconteceu em 70 com a destruição do templo em Jerusalém. Antes de finalizar o vídeo, não deixe de dar sua curtida e também de assinar o nosso canal. Obrigado pela tua participação e até a próxima oportunidade.